gente até agradece a vocês pela oportunidade que recebemos aqui. Acho que vai ser importante um pouquinho, né, para contextualizar vocês da São José, de onde que a gente está, né, para onde que a gente vai. Eu sou de Resende, interior do Rio, eu trabalhei muitos anos no Rio em outro setor, né, no setor de educação. Depois fui para a área da saúde, trabalhei um tempo em São Paulo, depois trabalhei no Espírito Santo e agora voltei ao Rio. Então, quando você vem para uma instituição do tamanho da São José, você fica muito feliz, porque é uma instituição que tem uma tradição muito grande, tem uma perspectiva muito interessante, né? E a gente eu estava agora atrás um pouquinho, porque eu estava com um dos diretores da Petrobras, né? Do plano. Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, né? A gente fala que, de alguma maneira, a gente acabou confundindo um pouco, nesses últimos anos, o nosso posicionamento, e a gente está pronto para retomar. Então, tem bastante coisa interessante aqui, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Mas, de novo, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, essa é a nossa cultura, é uma cultura acolhedora. Então, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Posso começar? Ah, não. E aí, depois que eu conheci vocês, para a gente falar, bom, eu vou falar um pouquinho da nossa história, né? Vocês não sabem, a gente é de uma rede de irmãs, né? A rede Santa Catarina, e tem mais de 450 anos no mundo, né? No Brasil, a gente está em alguns estados, tá? Então, de Minas para baixo, a gente está. A nossa missão é acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo de vida. A gente tem como objetivo ser uma rede filantrópica reconhecida por fazer uma filantropia que forneça amor para quem precisa, tá? A gente é muito focado nisso. Um pouquinho dos nossos valores, a gente tem 8 hospitais. Como é que funciona? A gente tem 2 hospitais privados, tá? Que é a Casa de São José e o Hospital de Santa Catarina, em São Paulo, na Paulista. E todos os outros, ou são mistos, privados e SUS, ou são exclusivamente SUS. Então, a gente tem o Hospital de Teresópolis, de São José, o Hospital de Santa Teresa em Petrópolis, que são mistos. Tá? São os dois aqui no Rio, tem no Espírito Santo, tem algumas coisas em São Paulo e em Santa Catarina. Além das casas, tá? Eu vou passar um videozinho que vai ilustrar um pouquinho melhor o que eu estou falando. Vai estar sem fome. Certo. Você recebe uma satisfação das ciências sociais participantes.
A gente costuma passar esse vídeo, nem todo mundo tem ideia dessas obras que são feitas pela rede pelo Brasil. Tá? Vamos falar um pouco, vamos passar rápido alguns temas aqui, tá? Acho que até para liberar um pouquinho mais vocês, até para a gente falar mais do futuro. Todo mundo conhece a São José, né? A gente tem praticamente 2 mil colaboradores, 4 mil médicos. As nossas UTIs são todas top performer, o Pena vai falar um pouquinho depois. A gente é de membro diamante, tá? A gente está aplicando também para a JCI, ano que vem. A gente é sempre lembrado, né, quando a gente fala em marcas cariocas, como um hospital bastante querido, né? Então, todas as pesquisas, normalmente, que saem, a gente tem essa referência. A gente tem uma infraestrutura bastante robusta, né? Então, 219 leitos, 3 centros cirúrgicos, vários centros específicos de tratamento. São os nossos números de internação, número de cirurgias robóticas, aqui a gente já bateu 3 mil, atualizando. Os nossos procedimentos. E aí é interessante, né? Essa parte acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais para vocês. Eu cheguei tem 2 anos, né, aqui na São José. E acho que agora a gente está um pouquinho mais maduro para falar, né, sobre o que a gente encontrou e o que a gente pensa para frente, né? Eu acho que, Frederico, a gente está falando isso até mais cedo, a São José viveu um negócio que a gente chama de tempestade perfeita, né? Então, vocês falam grandes consolidações, né? Então, a gente hoje está no meio dos 2 gigantes aqui no Rio. Norte, Sul América, Américas Amigas. Então, a gente não tinha essa consolidação tão explícita há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Isso é recente. A gente teve Covid, a gente teve muita troca de executiva, a gente teve a perda da maternidade, a gente teve piso de enfermagem, tudo isso, de alguma maneira, eram vantagens competitivas que a São José tinha e que a gente conseguia navegar. O mar virou. Então, tudo isso que eu falei com vocês, isso muda um pouco o nosso planejamento. Entrada de prevente. Então, assim, a gente confundiu. De alguma maneira, a gente acabou confundindo todo mundo em relação ao nosso posicionamento. Então, de um ano e meio para cá, a gente começou a refazer o nosso planejamento e aprofundar um pouquinho essas discussões de para onde a gente vai. Tá? Algumas definições foram feitas, né? Então, a gente sempre entendeu que precisa ter um excelente corpo clínico, precisa cuidar melhor do nosso corpo clínico e precisa entender através de quais operadoras a gente vai construir o nosso futuro. Tá? Pela própria natureza, acho que vocês podem, isso não é um fato, né? A natureza de uma pré-medicina é verticalizada.
Bom, esse é o modelo deles de São Paulo. Em algum momento, esse modelo vai ser migrado aqui para o Rio, está sendo migrado. Então, ela não é a nossa estratégia. Por outro lado, a gente aprendeu a trabalhar com planos de pessoa física com mais de 60 anos. Alguém vai precisar suprir essa carência populacional de quem não é PJ, não tem uma empresa, e não tem um plano de saúde e tem mais de 60 anos. Então, opa, alguém precisa cuidar desse nicho. O que vai acontecer? Em paralelo, a gente falou, pô, e o nosso prédio, e o nosso modelo? Então, ano passado, a gente fez um plano diretor. Tá? E nesse plano diretor, a gente mapeou mais ou menos 150 milhões de investimento nos próximos 5 anos. Tá? E esse plano diretor foi aprovado pelo Conselho. A gente teve um trabalho de retomada da São José, e eu falo, né, a gente está num grande xadrez, no meio de dois gigantes. Então, se a gente não tiver estratégia e uma capacidade boa de execução, a gente vai surpreender nas provas. Então, várias coisas que a gente está fazendo agora são reflexos desse planejamento que a gente aprofundou esse último ano. Então, a gente tem capacidade para chegar a 277 leitos aqui no São José. Isso é um pouco da composição, mas o que importa é todo o hospital vai ser retrofitado. Tá? Então, a gente vai passar a ter uma estrutura condizente com os nossos melhores concorrentes. Tá? Esse é um ponto, né? Porque aí a gente ganha. E eu talvez não tenha a rede que a DOR tem, ou que o Américas tem, mas a gente tem uma cultura que eles não têm. Então, eu acho que esse é o grande ponto que eu preciso igualar a infraestrutura e reforçar a nossa cultura. Aqui um pouquinho da nossa história, né? A gente tem mais de 100 anos, então, ó, já traz uma outra complexidade. Né? Todos os prédios são feitos de maneira independente, separados. Então, ele é um aglomerado de vários prédios feitos em conjunto ao longo de 100 anos. Tá? Isso aqui é como vai ficar a nossa internação. A gente já começou algumas reformas, então já tem coisas em andamento. As nossas UTIs, o Pena vai falar um pouquinho depois, são todas top performance. Não tem nenhum hospital do Duque, 100% das UTIs tem o seu top performance gabinete. Você vai ter UTI que tem que ser deficiente, vai ter UTI que tem híbrida, né? Uma parte tem, outra parte não tem, mas a São José tem todas, incluindo a cardiológica. A gente inaugura agora, ou seja, o nosso novo pronto-atendimento, que é uma parte do pronto-atendimento, então a gente está ganhando mais ou menos 20% de espaço no nosso pronto-atendimento e a Prevent está saindo. Então, assim, só que isso, gente, eu volto, né? Não é coincidência inaugurar agora. Esse planejamento está feito desde o ano passado, muito antes da Prevent sair. Assim, a nossa decisão é dobrar a aposta. É retomar o posicionamento que a gente sempre teve por algum motivo certo, de verdade, foi se perdendo ao longo dos anos. A gente avançou, hoje 85% dos pacientes, né, são atendidos até 30 minutos, isso foi 50 pontos percentuais melhor do que esse resultado. A nossa meta vai passar a ser 15, 20 minutos. Tá? O nosso centro cirúrgico está passando por uma grande modernização, em vários aspectos, e não é só hardware, é software. Existe uma piada interna, infelizmente, que a gente convive com ela, né, da dificuldade de agendamento cirúrgico na São José. A gente trouxe uma coordenadora nossa do centro cirúrgico para ser a coordenadora de agendamento. Então, a gente trouxe alguém que entende tudo sobre a PME, processos, etc. E essa coordenadora hoje está na cadeira de agendamento. A gente tinha bastante problema também de pagamento médico, então a gente botou uma enfermeira auditora para cuidar dos processos de repasse, então o foco dela é o único exclusivo desse. Então, assim, a gente está passando por um turnaround de hardware, mas o software tem que funcionar. Não adianta a gente mexer em parede e não mexer em processo e estruturar. Está ótimo, tá? Não, está no meio. Então, assim, é um processo que leva algum tempo até ele se estabilizar. Tá? Então, até lá, as coisas vão se acomodar. Mas o que é importante é, a gente não para de fazer. O tempo inteiro a gente está olhando para isso. A gente vai inaugurar um Cancer Center aqui na frente, em parceria com o Boclínicos. Em algum momento, precisa ser hoje, gostaria de convidá-los para visitar. É disparado. Eu não fui no caso da oncologia da Barra, tá? Mas considerando o contexto Zona Sul, FISTA, etc., estrutura, na Zona Sul não tem nenhuma estrutura de oncologia igual que a gente está inaugurando aqui. Então, e isso é o hardware, né? O software
corpo clínico cirúrgico, atendendo junto com um oncologista clínico especializado, concierge para navegar o paciente, enfermeiro de navegação. Então, vem junto um pacote de gestão do cuidado embutido e parceria com os operadores. Então, estava ali agora com a Petrobras, tem bastante coisa em andamento com outras operadoras, né? Principalmente as autogestões. Assim, rápido, só uma sugestão também que eu dou, tá? Se alguém aí for animado a construir, minha única sugestão, não construa nada com subsolo em Botafogo, tá? Então, fica aí uma dica preciosa. Alguns de vocês têm consultora, quer fazer prédios, pô, evite subsolo. É um pântano, assim, não, lá. Dá um certo trabalho, mas, ó, é tudo horrível, assim, né? Dá trabalho, mas agora está na reta final. E está ficando muito bonito. Vai ter duas radioterapias no segundo subsolo, com bunker, né? Não é só o subsolo, é o subsolo com bunker no segundo subsolo. Então, é verdade. A gente anunciou ontem, né? Não, está bem recente, a faixa já está um pouquinho ultrapassada, né? A gente anunciou ontem a volta da nossa maternidade. Então, a maternidade da São José, a partir de novembro, está de volta. Ela faz parte da estratégia. Então, a gente criar um belo de goodwill com as operadoras de saúde, retoma o posicionamento que a gente tinha. Então, sete outras coisas. Então, volta em novembro, tá? E volta prima. Então, a gente vai fazer 21 milhões de investimento numa estrutura que já é boa e vai ser prima. Então, vai ter o perfil, vai ter uma série de coisas que hoje não tem no Rio de Janeiro. Tem algumas parcerias que a gente já consolidou, já assinamos, a gente não pode divulgar, mas tem bastante coisa para ser dita, tá? A gente tem muita coisa em relação à experiência do paciente, então, a gente inaugurou um centro de trauma do idoso, então, hoje a gente entrega um e-book, acho que o Palotino pode ser um palestrante aqui no reunião de vocês, da Casa Segura, então a gente está investindo bastante em prevenção, em linhas de cuidados específicas, tecnologia otimizando diagnóstica. Essa semana eu fiquei bem feliz, que a gente começou a rodar IA em vários exames nossos de pronto-socorro. E a gente identificou dois nódulos pulmonares malignos, e esses pacientes já estão em tratamento. Então, inclusive, foi bem interessante, porque estava no começo. O cara tinha a menor ideia de que tinha ele que era maligno. Então, o segundo gera processo metastático um pouquinho mais complexo, mas mesmo assim também não sabia. Então, a tecnologia, ela é maleável, ela não é um protagonista, isso é não adianta nada. Então, atrás desses programas de identificação de eventuais rastreios, existe um processo por trás altamente complexo. Ele passa por dois radiologistas, por entender o navegador, um monte de coisa até chegar nessa conclusão. A gente está com uma Unicenter implantado, o programa de Vaga Zero, hoje a gente tiver Vaga Zero da FAPS e da Sul Saúde, está implantando uma terceira autogestão do programa de Vaga Zero. O que é um programa de Vaga Zero? A gente é o referência número um dessas operadoras. Então, eu garanto disponibilidade de leito, muitas vezes garanto ambulância, garanto fast track no processo de internação, e a gente tem tido bastante sucesso nessa estratégia. E os outros pontos que são razoavelmente commodities, mas a gente precisa olhar para o mundo. Então, é um pouquinho do que a gente está olhando, tá, gente? Queria agradecer de novo para por vocês terem vindo. Eu acho que essa foi uma oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho de onde a gente vai chegar. E queria convidar o Pena, antes de chamar o Pena, vocês têm alguma dúvida? Eu acho que aqui é um momento de, eu sempre, quando eu falo para todos, eu falo, mas trabalho. Então, por favor, questões, dúvidas, estamos completamente dispostos a ouvir o que vocês acham, o que vocês têm de dúvida ou sugestão.
Fico muito feliz com a volta da maternidade para pediatra, é uma coisa bastante importante. Eu tenho 3 filhos. Meu filho já vai com 30 anos e nasceu aqui, a segunda nasceu aqui, a terceira só não nasceu aqui, porque eu morava nos Estados Unidos. E é um lugar muito bom, então fico muito feliz de vocês terem recebido e saber que estão vendo isso para nós aqui, todos os médicos, né? Todo mundo atua na área médica, com internação, pensando em vaga zero, aí fala não só da criança, mas até do idoso, que é muito importante, trauma do idoso, acompanhamento do idoso. Então, eu fico muito feliz com essa acolhida e por podermos estar aqui juntos, né? Lutando agora para o Chamado, que vai poder falar um pouquinho sobre. Pedir para ele se apresentar, até ele tem comentários. Eu só queria dizer a você, né, assim, eu sou um cliente seu, que eu sou um médico, né, da prática, e, bom, com uma frequência, né, frequento o seu hospital, sua casa de saúde, né, e eu acho que você vai no caminho certo. O que você mostrou faz todo sentido para mim, é meu sonho de consumo, foco nas pessoas, solução dos problemas, e não especificamente onde vão ganhar mais. Então, eu acho isso aí espetacular. Quero dizer que tenho o seu corpo clínico sempre recebido o melhor tratamento possível. Mesmo na emergência, aquilo ali, bem sério, principalmente, é um lugar de estresse. Né? Sempre seus funcionários, seus médicos, sempre tiveram carinho de me ligar, né, dando feedback dos doentes ali. Eu acho que eles estão de parabéns. Tá? Que eu conheço há anos. E, recentemente, nós tivemos um caso muito interessante na comunidade, tratamento intensivo, que foi o negócio estava se arrastando, entre aspas. Vou falar outra vez da prevenção, o negócio estava se arrastando ali. Até que, de uma hora para outra, conseguiu se resolver em 48 horas. Esse homem estava com a vida também no inferno, sem problema médico envolvido. Não foi comigo, não, né? Cirurgião, cirurgião. Mas foi uma cirurgia muito bem sucedida, no pós-operatório dificílimo, e transportando da melhor forma possível. Então, acho que vocês estão de parabéns, só quero incentivar e mais ações, mais iniciativas dessa natureza, continuando assim. É difícil, porque você está falando de uma mudança muito de cultura que a gente tem aqui no dia a dia. E mesmo interno. E tudo isso que você está dizendo é verdade, eu vivo por aqui. Né? Eu sei que o foco não era criança, mas tem a maternidade. Fechou, serve outras coisas, eu ia ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas, que não a maternidade. Vocês estão de parabéns, eu acho que isso aí dá um norte e você terá uma resposta. Você terá uma resposta da sociedade do Rio de Janeiro. Falar na maternidade, acho que isso é uma coisa esperta. O Botafogo se tornou o bairro da moda, né? As gerações mais jovens passaram a mudar para cá, então os filhos não são muito velhinhos, né? Mas as pessoas mais jovens. Vocês estão de parabéns. Né? Bom. Só porque eu estou do lado dele, viu? Eu nasci na maternidade de São José. Então, mais de 70 anos. Aí você falou, sei, sou pediatra, clínica de adolescentes. Vocês, nesses valores, no Rio de Janeiro, não tem um hospital que atenda crianças e adolescentes. É só dar uma esticadinha e você vai pegar um bicho importante de uma população que anda abandonada. Anda abandonada. Então, não é só aqui os idosos, porque em breve serei, porque eu moro aqui em frente, eu acompanho a sua obra, moro aqui em frente. Então, eu acho que tem que ter uma visão global. A vida são várias fases, né? Então, é isso. Assim, esse ponto o pessoal viu ali, né? Porque, sem dúvida, a pediatria foi pauta. E é pauta. Só como eu falo para a turma, assim, problema de cada vez. Então vamos. Mas, não. A gente fala que, assim, para a gente sobreviver,
no meio que a gente está, eu preciso ser uma solução completa para os operadores. Até para tirar um pouco a faca do pescoço deles. Então, assim, a gente se posiciona como uma terceira via, de altíssima qualidade. Então, assim, isso pede que a gente tenha soluções em todas as camadas, e a pediatria é uma delas. A gente ainda está discutindo a forma de entrar, até porque a maternidade, eu vou falar, essa é a fase 1 da maternidade. A maternidade da São José ela tem algumas fases, que são bem legais. Então, um dia, daqui a um tempo, acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas a pediatria está no radar, sim, tá? Talvez não agora. Esses próximos meses estão um pouco corridos por uma série de motivos, mas assim que o projeto ou os projetos da maternidade se desenrolarem, a gente vai voltar a falar de pediatria. Oi, Renan. Só me apresentar aqui, boa parte. Eu sou Roberto Tolomei, eu sou anestesista, sou também membro da Comissão de Bioética da Universidade de São José, que nós refundamos no final do ano passado. Tem outros membros da Comissão de Bioética, aqui, o Guilherme, o Rosane, e, enfim, estamos muito animados para fazer um trabalho que faz parte dessa, eu não diria que é uma nova, que é uma cultura nova, não, eu acho que é um resgate da cultura, né? Eu acho que é um resgate, a maternidade também é um resgate da cultura. E especificamente sobre isso, eu acho que é uma alegria, sabe? Eu sou anestesista há 38 anos, né? E a minha vida toda eu fiz muita anestesia por obstetrícia e faço basicamente anestesia por obstetrícia e ginecologia há 38 anos. São mais de 70 mil anestesias feitas nessa especialidade. É muita coisa. E a gente pode dizer que o Rio de Janeiro, literalmente, a obstetrícia do Rio de Janeiro foi largada, abandonada, definhou muito, né? Ficou dependendo durante muito tempo só das duas clínicas perinatal, acabou a clínica perinatal e não virou nada, uma coisa estranha, né? Da Zona Sul, quer dizer, todo mundo ficou preso só a Barra e a Santa Lúcia, aqui na Botafogo, mas não dá conta, então não existe um lugar no Rio de Janeiro para fazer um atendimento obstétrico de altíssimo nível. Não tem, né? A gente sofre atender o paciente, para marcar cirurgia, não é brincadeira, para acompanhar o trabalho de parto, não tem vaga, é dificílimo, dificílimo, né? E é ruim o atendimento. Então, a volta de uma possibilidade de fazer um atendimento prévio, eu acho que isso aí vai ser uma alegria, né, para quem trabalha na especialidade, né? E para quem tem consultório prévio também, chega no final de todo o processo de atendimento prévio, vai colocar o paciente num lugar que é difícil de atender, é uma correria danada, é ruim. Então, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que vocês vão fazer um gol de beleza, maravilhoso. Tá? Então, parabéns a vocês. Parabéns, foi muito esclarecedora a informação. Eu acho que a organização está de parabéns. Agora, você citou ano passado, o saúde, né, como ele participou desse projeto de reestruturação, e como usuário do saúde, eu queria saber qual é o protagonismo do saúde nesse processo de você Doutora, assim, olha só, eu falo de... a gente acabou nesse período ficando amigo, né? Tanto do Diniz como do Arthur, né? E o que a Saúde implantou conosco aquilo que todo mundo diz na teoria e não consegue fazer na prática em relacionamento operador-hospital. Então, diversas coisas em conjunto a gente fez. Então, hoje você tem um hospitalista da Saúde no hospital com todo o suporte da nossa equipe, que é a equipe do Danilo. Tá? A gente tem os processos de vaga zero rodando de maneira bastante estruturada. Tudo que é referente ao OPME, ou dúvidas, ou protocolos assistenciais, o diretor técnico do plano entra em contato com a nossa diretoria técnica, com o nosso corpo clínico. Tá? Então, o nosso movimento de Fio Saúde aumentou muito. A gente tem tentado, né, e a gente teve bastante pacientes relevantes da Fio nesse último ano. A gente sabe que lá tem
você tem nomes importantes para a sociedade do Rio de Janeiro. Boa parte deles passou conosco desde que a gente começou essa parceria e a gente tentou dar a melhor qualidade possível, tá? E os retornos até então têm sido muito satisfatórios. Então, eu diria para você que o modelo que a gente fez com a Filosaúde, de parceria e de confiança, principalmente, então, setor que tem toda confiança entre os stakeholders, né, entre o hospital, o plano, ninguém confia em ninguém, médico. Então, a gente conseguiu juntar esses setores e foi bom para todo mundo. Foi bom para a FIO, o sinistro da FIO teve uma bela de uma redução, foi bom para a gente, o movimento de FIO aumentou 4, 5 vezes em um ano, e foi bom para o paciente, que passou a ter um acompanhamento, uma acolhida diferenciada por nós. Então, o que a gente fez com a FIO, a gente está replicando para a FAPS, vai replicar para a PENTO, para a CACIF, para todas as autogestões. Tá? Para as seguradoras, a gente tem alguns outros programas também em andamento. Mas ela foi muito importante para a gente desenhar o modelo. Dia sobre esses pontos de referência e veio reiterar as suas palavras. Meu marido ficou internado aqui no Rio de Janeiro, uma previsão de 3 dias, se prorrogou os 14, e a dinâmica do hospital funcionou em condição irrefutável. Meu depoimento a favor, ele está internado pelo plano CACIF. Não tem nenhum senão. Muitíssimo obrigado pela atendimento. Você fala, você brinca assim, né? Eu tenho muita clareza nisso. Eu não estou contando para vocês que nem tá tudo ótimo. Não, eu fico feliz com os exemplos. Todos vocês que deram exemplos para a gente, ratifica que a gente está no caminho certo. Mas eu sempre falo que a gente não é perfeito, está longe de ser. Tem muita coisa em processo de ajuste. Não é essa... A gente tem vários pontos de atenção que a gente está corrigindo e isso leva tempo. O hospital no transatlântico, você vira ele leva alguns anos para ele tomar um rumo. Então, só que ele também é feito de pequenas vitórias. Então, esses depoimentos que vocês dão são pequenas vitórias para a gente. Significa que a gente está no caminho certo. Agora a gente começa a colher algumas coisas. O que a gente está colhendo hoje foram plantadas há pelo menos um ano e meio. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui foi plantado há mais de um ano. Nada disso foi plantado esse ano, ou depois que a gente foi percebendo. Nada disso. Tudo isso é coisa lá de trás. Então, é bom receber esse tipo de depoimento, tá bom? Bom, de qualquer maneira, dando continuidade, vou compensar, chamar agora o nosso palestrante, que vai falar. Você quer falar alguma coisa antes? Pois é. Bom, boa tarde, ou não, né? Bom dia, falta um minuto e almoçou ainda também, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Como eu falei inicialmente, meu nome é Jefferson, eu estou como diretor de operações aqui da Casa de Saúde São José tem 1 ano e 6 meses. Minha trajetória com a Rede Santa Catarina é longa, tem 22 anos. Eu comecei como recepcionista no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Tive a oportunidade de estudar, me desenvolver e ter outras oportunidades profissionais. Eu fui trabalhar pela Rede Santa Catarina no estado de Santa Catarina, em Blumenau, em Tubarão, em Tijucas. Tive uma trajetória de 7 anos em São Paulo, na área corporativa. Fui gerente do ciclo da Receita e depois gerente administrativo de saúde. E tive a oportunidade de estar degustando dessa cadeira de direção há 1 ano e 6 meses. Somo aqui, né, essa parceria com a diretoria do Renan e da Mônica. Somos um trio, né, que está fazendo e promovendo essas mudanças que vocês puderam conhecer da Casa de Saúde São José, mas obviamente que tudo isso só é sustentado com o reconhecimento da sociedade. Então, é com o apoio de vocês e dos nossos clientes que a gente vai sustentar essa percepção de mudança e qualidade no serviço de saúde. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado por nos dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Casa de Saúde São José para vocês, tá bom? Obrigada. Como convidado o doutor Guilherme Pena, ele vai fazer uma apresentação hoje para nós sobre o manejo dos pacientes de alta complexidade, top performance. Então, vou pedir para ele colocar e a gente vai fazer o seguinte.
Como de costume, o palestrante ele vai falar, tem geralmente uns 20 minutos para ele poder fazer, depois o doutor João de Deus e Brito ia fazer discussão, como ele não chegou, mas que ele teve um problema, aí eu vou fazer a discussão, e aí depois a gente abre para a discussão, para quem quiser fazer alguma pergunta, certo? E aí você pode falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, boa tarde, obrigado. Então, representando o Solidário Pleno, como a gente saiu já desde 2006, 2007, no CBI, e agradeço aqui a oportunidade de estar dividindo com vocês o nosso trabalho e alguns dos nossos resultados no Centro de Terapia Intensiva. Tá? De um tempo para cá, esse selo ele tem um peso relevante dentro da medicina intensiva, principalmente. Por quê? Porque a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em parceria com a EPIMED, fornece esse selo para o centro de terapia intensiva que tem a melhor performance, né? Que então, o melhor percentual. E como é que isso é elaborado? Né? Ao longo dos anos, a EPIMED foi se estruturando e hoje ela conta mais ou menos com 800 e tantos hospitais, mais de 20 mil leitos e 1.700 unidades. Então, é um parâmetro comparativo muito relevante no Brasil e no exterior. Né? Vou estar presente com 3 continentes. E o selo é fornecido para aquele que não já diz, né? Tem melhor performance. Mas como é que você tem a minha performance atualmente? Né? Tem a parte ótima, que são os esses clínicos, que tem que ser favorável, e tem a parte que pega mais também para a gestão, né? Que é muito importante, aonde o recurso é finito. E os recursos de saúde, eles são finitos. Então, é importante que você tenha um recurso que seja proporcional à necessidade dos seus pacientes. Então, você ganha um selo se você tem um desfecho clínico favorável e você tem um consumo racional de recursos. Essa aqui é a lógica do sistema. Mas, no contexto geral da terapia intensiva dos últimos anos, né? Muitos alunos. A medicina intensiva cresceu de forma significativa em complexidade e abrangência. Isso já tem visto entrando também no positivo de forma interior. São vários trabalhos, antibióticos, sedativos, tecnologia, circulação extracorpórea, ou seja, muitos avanços do ponto de vista assistencial e, sem dúvida, trazem benefícios para os pacientes. Entretanto, nos Estados Unidos, os dados são mais robustos, estima-se que 5 milhões de pacientes são admitidos em UTIs anualmente, representando mais de 23 milhões de leitos dia, né? O cuidado do paciente crítico representa meio a 1% do PIB americano. Então, algo em torno de 270 bilhões. Então, a gente tem um objetivo, tem a função de oferecer uma assistência clínica com um olhar também do ponto de vista de recursos. Como é que isso começa? Através do entendimento do escopo dos recursos. Entendimento do escopo da magnitude esperada dos serviços a serem prestados. Então, qual é o tipo de paciente que se beneficia do CPI? Critérios de admissão. Isso é muito importante que seja estruturado como e seja difundido e feito em todos os profissionais da casa. Não os que trabalham apenas no CPI. E critérios de alta. No ponto que o paciente não se beneficia mais dessa estrutura tão complexa e pode ir uma estrutura de menor complexidade, como uma cena intensiva ou mesmo um quarto. As responsabilidades se estendem além do cuidado direto do paciente. Okay? Tem mecanismo de triagem do paciente, tem time de resposta rápida, não são estruturas que estão debaixo do guarda-chuva do CPI. Muitos pacientes chegam no CPI através da emergência. O time de resposta rápida, que é a ED, como a gente chama, está embaixo da clínica médica. Mas o hospital dispõe de serviços que atuam de forma absolutamente sinérgica em prol do doente. Então, é um mecanismo de feedback contínuo onde um melhora a excelência do outro. O pessoal da emergência tem interesse
e mandar o paciente para o CTI o quanto antes, uma vez estabelecida essa indicação. Claro, é uma porta aberta, os pacientes não podem chegar. Né? O grande CTI tem que ter alta no momento correto, nem antes e depois. Um grande complexo numa unidade que não tem estrutura para atender, acaba sobrecarregando o sistema e muitas vezes fazendo isso retornar ao CTI. Então, a gente sempre está vendo e revendo esse processo, de forma a buscar uma excelência operacional. E também citar a formação profissional. Né? Eu estava também ontem estudando HG com o meu filho, HG é História e Geografia, que tem prova hoje por 10. Aí um tópico lá era cultura. O que é cultura? Costumes, crenças, idiomas, etc. Né? Então, o governo mostrou aqui a cultura da de saúde da rede de Santa Catarina. A melhor forma de você perpetuar a cultura é através da formação profissional. É um tema bastante sensível para a gente, mas a gente tenta sempre que pode expressar e melhorar isso. Ter um presidente hoje em terapia intensiva, a parte importante hoje, o nosso currículo realizou alguma parte da formação aqui com a gente. Desafios da terapia intensiva. Né? Composição, para você ter o CTI funcionando muito bem. Médico, enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogo, terapeuta, farmacêutico, fono, assistente social, cada um desempenhando sua função. São 9 profissões diferentes, trabalhando de forma harmoniosa em prol do paciente. É fácil. Serviço de apoio cruciais. Garantir que serviços como radiologia, diálise, laboratório, TI, estejam prontos para apoiar a complexidade de cuidado ao estudo. Isso é feito aqui de forma estruturada. A gente tem, a qualidade faz reuniões que são mensais, que são fornecedores críticos, que a gente chama. Dados são apresentados e a gente vai, setor por setor, perguntando isso e analisando as evidências. O laboratório, ele está respeitando a CLA, os exames de urgência estão saindo no tempo que devem sair, os laudos de tomografia, os laudos iniciais saem até 1 hora. Quando é revisada, essa revisão ocorre, essa comunicação ocorre de maneira estruturada, e o serviço de diálise, a diálise começa no tempo que foi programado. Tudo isso é verificado. Né? Tudo isso é discutido. O Henrique está aqui, coordenador da radiologia, participa ativamente nele. Esse processo tem que estar sempre melhorando. Colaboração e coesão. A excelência no cuidado intensivo só é alcançada por médicos que enfermeiros se apoiam mutuamente. Isso aí é a essência do CTI. Né? O médico não faz o CTI sozinho. Uma boa colaboração com a enfermagem é essencial. A gente procura fazer aqui. Aqui a gente teve a nossa reciclagem de ACDS, bem recente, essa foto tem 15 dias. Estou aqui com uma equipe de médicos e enfermeiros aqui da casa. A equipe deve operar com continuidade, consistência, colaboração, coordenação e comunicação. Isso é muito importante. Então, se chama, mais ou menos, a gente chama nosso plano terapêutico. Todo doente em terapia intensiva tem um plano terapêutico, tem um documento estruturado, elaborado em rounds, disciplinares, onde todas essas figuras participam e é estabelecido em torno do método do paciente. A gente quer alta do paciente, como se for, em 5 dias. O que deve acontecer ao longo do tempo que a gente chegar lá. Qual é o plano de hoje? Qual é o tamanho? A gente vai melhorando a condição clínica desse paciente. Isso foi feito de forma colaborativa. Quer dizer, o plano não foi uma coisa que eu imaginei e implementei. A gente, o plano original, o formulário original, o documento original para o mais que ela já se alterou ao longo do tempo. E hoje é um documento importantíssimo, norteia todo o tratamento do paciente, que foi feito de forma genuinamente colaborativa, com participação de muitas pessoas da ponta. Modelos de cuidado do TI. Né? Você vai estudar em termos de literatura médica, existem 2 modelos de cuidado de TI. Cuidado aberto e cuidado fechado. Fechado é um cuidado mais centrado, mais focado no intensivista. Aqui, o nosso DNA é o modelo
aberto. É assim que a gente trabalha, essa é a nossa origem. Modelo aberto de UTIs, para o médico assistente, 500 milhões, atuando em conjunto com a equipe do CTI, promovendo troca de conhecimentos, visando o melhor do paciente, agilidade e segurança, reduzindo gatos na assistência e respeito à autonomia, mantendo o médico responsável por vir. Um suporte para o médico intensivista. Muito bom, Val. Agradeço as suas palavras, o vídeo. Eu sei que você tem um paciente complexo no CTI, como você disse. O autonomia é um motorista. Primeira linha no Rio de Janeiro. Então, todos os colegas se sentirem acolhidos dentro do CTI, dentro da área de saúde, é o que a gente quer. É o que a gente se sente. Entendeu? E aí, porque a gente tem certeza absoluta que o melhor do doente vem do modelo compartilhado de gerência clínica, para estabelecer o melhor plano terapêutico e os melhores especialistas. Qualidade e segurança no cuidado do TI. A padronização de práticas. Os intensivistas devem comportar e fornecer cuidados de forma semelhante, com padrões de prática uniformes para minimizar a variabilidade e evitar urgência de doenças. Alguma coisa da medicina, o nível de evidência é muito alto, é muito claro. Várias delas não é. Né? Não são. É difícil. Você tem que ter protocolos, você tem que analisar. Você pode fazer um ambiente complexo, por exemplo. Você vai ter A, B ou C. Aí tem tudo muito claro. O que é o melhor e o que é o pior. Aí você pode analisar um, para você ficar com maior familiaridade com aquela droga, com aqueles efeitos colaterais. A droga que vai saber manipular melhor aquele medicamento. E a continuidade com a relação. Isso é fundamental para você ter. Desenvolver e adotar comportamentos que proporcionam continuidade. Os endócrinos. Né? As ferramentas, nossa estrutura de passagem de plantão, déficit de comunicação, são muito importantes. Então, isso se esmera para fazer. Temos hoje uma passagem de plantão muito bem estruturada, porque minimiza déficits de comunicação e maximiza todo o tratamento do paciente. Aqui, nesse slide, tem a figura de 2 aviões, né? 2 casos, que eu costumo dizer. Quando você estuda a qualidade de segurança do cuidado do paciente, você vê que tudo foi baseado no avião. Né? O piloto de avião, o piloto de caça desse, ele tem experiência de forma científica, ele tem muita satisfação pessoal com a função dele. É uma sensação de liberdade muito grande. A satisfação pessoal de um ser humano na sua função é proporcional ao grau de liberdade que ele tem. Né? Então, aqui, a gente não quer que os médicos vejam de forma mecânica e obedecendo os protocolos sem raciocinar. Não é isso. Os protocolos existem para serem negociadores da boa prática assistencial. E a gente sempre tem esse sentido, sempre discute isso por mim. Caso eles discordam, vamos discutir, vamos então melhorar. Sempre cabe melhor. É um espaço efetivamente colaborativo. Você não é cada um faz o que quer. Tem uma ordem, existe um processo, mas é um processo aberto a diálogo, a compartilhamento. Você induz a questão crítica do seu médico. Isso é fundamental. O piloto ali, ele estudou muito, ele tem um milhão de protocolos. Ele vai seguir o protocolo da forma que for possível, que ele achar necessário, para o que ele está vivendo, conforme ele julga. Aí depois ele se justifica para a escolha, por que ele tomou a vida. Então, o CTI muito se baseia nessa origem, que é a origem da aviação. E falar também sobre ambiente de trabalho e bem-estar de equipe. É fundamental construir uma cultura de trabalho de apoio para reduzir o burnout dos profissionais. Por exemplo, está falando há pouco tempo, são flores, né? Problemas existem. Né? Eu estava estudando, tem mais ou menos, foi semana passada, tem 10 minutos atrás, existe um fenômeno que está sendo descrito. Está descrito. É mundial e acomete principalmente a informática, principalmente o CTI, e principalmente após a pandemia. Simplesmente, esses profissionais, boa parte deles não querem uma evasão, não querem trabalhar. Estou falando, não é da brasileiro, não, da americana e da europeu. É muita pressão. São pacientes muito, muito complexos, como ocorre aqui. Pode, por um ser humano, eventualmente,
pode progredir. O erro, quando o paciente é muito complexo no litro, pode ter pior, você foi assim, quando o paciente não é tão adultamente enfermo, né? Mas aí, como é que você faz o approach para esse erro? Você vai punir sempre, você vai ver a pessoa, você vai, porque quem está naquele plantão sabe que alguém pode ter problema da bola, mas a pessoa tem uma história, tem um motivo. Vamos entender. Será que foi uma falha de algum processo que pode ser melhorado? Será que compatibilizar aquele indivíduo é a melhor forma? Então, a gente tenta aqui manter e preservar o máximo possível o ambiente de trabalho, tanto da parte médica quanto da parte profissional. O ambiente de trabalho, a cobrança do trabalho é suficientemente estressante. As pessoas não saem de casa e vêm trabalhar no CTI cheio de dificuldade para prejudicar ninguém, né? Então, a gente é através da criação de um ambiente colaborativo, de uma cultura de trabalho de apoio, que a gente entende, não tem dúvida, que baseado na literatura é o caminho que o melhor desfecho clínico artificial deve existir. Vamos lá. Mas como avaliar a qualidade assistencial? É importante. É importante ter métricas de qualidade e segurança. Programas de TI devem monitorar seu desempenho do processo de relacionamento. É claro, eu não posso achar que a gente faz um bom trabalho, que o CTI é bom, porque eu acho que o CTI é bom, por causa da minha experiência nisso. Tem que ser métrica objetiva, que evidencie o meu resultado. Exemplo de métricas. Taxa de mortalidade padronizada. Por que padronizada? Eu gostaria de apoio. Existem CTIs, mesmo entre CTIs, podem existir complexidades diferentes. CTIs que têm pacientes muito mais graves. Então, você tem que padronizar. E o nosso sistema, nós podemos mostrar isso. Se o teu resultado é bom, o seu resultado não é tão bom, em virtude do teu perfil de paciente naquele dado momento de tempo que você quer estudar. É basicamente isso. Indicadores clássicos de terapia intensiva, como taxa de internação, planejada, infecção de catêter e número associado à menstruação. E ferramentas de monitoramento, uso de checklist diário, para função, experimentos mais elaborados, e dashboards eletrônicos, que podem ser relatórios sobre os indicadores. É muito importante isso, ter ferramenta para a gente saber como a gente está, saber o que a gente tem que melhorar, e também para a gente se comparar com os outros hospitais e os nossos companheiros. Mas o tema é para falar do manejo dos pacientes de alta complexidade. Isso traz uma reflexão, né? O que é exatamente alta complexidade? O paciente com CTI, em geral, é complexo, né? Dentre os pacientes aqui abaixo, qual é o paciente que é mais complexo? Todos esses pacientes, não em casos exatamente iguais, eu mudei um pouco para não ter nenhuma semelhança com a realidade, mas foram inspirados em casos reais e adolescentes. Pacientes jovens que internam por sexo urinário evolui passivo do desconforto de terapia. Está em posição prona, no momento, já está em hemodiálise e em processo de decisão para ECMO. Né? Complexo. Idoso funcional interna com pneumonia. Dependente de ventilação não invasiva, quer dizer, risco ventilatório elevado, mas está fazendo delírio. Ele pode arrancar o suporte ventilatório, pode aumentar o esforço respiratório. É um ambiente complexo? É um ambiente complexo. Celebridade, obesa, várias comorbidades, interna transferida de outro hospital com osteomielite após uma cirurgia por que deu errado. A família desafiadora, vezes agressiva com a equipe. É complexo. É bem complexo. Né? Entramos, eu não sei como perguntou, a primeira caso foi esse aqui. A tendência aqui, eu vou te aprender isso aqui primeiro, para estar mais no DNA, né? Mas o ponto é o seguinte, o meu objetivo com esse slide não é provocar qual é o doente mais ou menos complexo, é deixar claro o que a literatura mostra. Esses três doentes são extremamente complexos. Cada um do seu modo. E o CTI tem que ser capaz de lidar com os três tipos. Então, aqui, para isso. O doente é o mecanismo. É muito complexo. E não é complexo só da forma fisiológica. É complexo de várias formas diferentes.
Então, quais são os critérios que são utilizados para classificar a complexidade de pacientes CTI? Antes de saber se o CTI funciona bom, bem ou mal, antes de saber o número de desfecho, eu tenho que saber o perfil. Eu tenho o meu desfecho em função do meu perfil. Então, a complexidade do doente é o que eu tenho que mostrar. Pode ser alto por ele por 4, 5 motivos diferentes. Então, você tem que ter critério objetivo até para você saber e para você se comparar com os outros. E é isso que nós fazemos. Então, a gente tem critério fisiológico, que é através do score de Sulfur. Esse é o score mais fisiológico, que ele vê disfunção orgânica diretamente. Disfunção cardiovascular, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção respiratória, seria o primeiro caso. É a disfunção assim, fisiológica, é mais óbvio. Critérios de legalidade através de preditores de mortalidade, como o score SAP3. Aí entra detalhes do paciente. O paciente está fazendo febre, a febre de quanto? 38, acima de 39, a idade do paciente, o paciente é pós-operatório, não é, a cirurgia foi de urgência, não foi. Tem acidose, mas qual é o nível da acidose? O pH é 7,1, 7,2, 7,3. Tudo isso faz um score complexo e você vai ter preditores de mortalidade. Os scores quanto às comorbidades. Os dois Chalson, quer dizer, tem pacientes que têm 3, 4, 5 comorbidades. Evidentemente, isso dá complexidade ao caso. E os scores também de fragilidade, através de um específico para isso. Aquele paciente desnutrido, aquele paciente frágil, aquele paciente que pode não estar com tantas disfunções fisiológicas agudas no momento, mas ele é frágil. Ele não precisa de muita coisa para levá-lo a uma estabilidade ou até ao ano. Então, a gente tem que medir tudo isso para saber a nossa complexidade, para a gente poder se comparar com os outros e assim analisar o nosso discurso. Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui é um caso bastante real de dados que eu mostro para a direção de forma periódica. Né? Sexta-feira tem um horário, chegou a direção mostrar como é que está os dados do CTI esse mês. Então, que vai ser mais ou menos isso aqui. Eu vou no dashboard e boto qual o período que eu quero estudar. Então, no último mês aqui, 1º de maio, 31 de maio. Mês passado, vou ver como é que o CTI se comportou mês passado. Mesma idade, 60 leis. Né? Aí eu vou comparar com 820 hospitais, 1.700 unidades e mais de 20 mil leitos, que se separam no hospital privado, público, numa administração nacional e top performance, que é o grupo mais seleto, do qual a gente, felizmente, faz parte. Então, em frente. Então, o Chasson, aquele índice de comorbidade, que eu falei, que denota a complexidade do paciente. O nosso, 2,3, aqui de média, superior a todos os outros. Né? Ou seja, o nosso paciente tem muita comorbidade. Mais do que os outros, mais do que o nosso concorrente direto, inclusive. Índice de fragilidade, né? Pode ser o não frágil, que é 0, 1 a 2, e o índice de uma fragilidade 9 a 3. 37% dos nossos pacientes, agora em maio, são frágeis. Contra, talvez, a alta performance ou a organização internacional, que vê esse pode ser 25%, 26%. Então, os nossos pacientes têm mais comorbidade. Os pacientes são mais frágeis. São mais complexos. Agora, quanto a SAT3, que é o score de gravidade global, que leva N fatores que eu falei, acidose, infecção, doença cirúrgica, de emergência, comorbidade, história de câncer, etc. 52 de média de SAT, bem superior até aos hospitais públicos que têm média. E quase 20% maior do que a gente tem da performance e da vegetação também. E o score de Sulfur, que é aquele que mede a disfunção orgânica de forma mais objetiva, como eu falei, hepática, renal, hematológica e tal, também o score de Sulfur bem elevado em relação aos outros grupos. Então, quando você fala de paciente de alta complexidade, de manejo de paciente de alta complexidade, a gente tem experiência, né? E são dados atuais, que eu falei aqui, de maio. Mas é mais ou menos assim que se comporta ao longo do produto, nós temos clientes mais complexos. E você entenda a complexidade com o foco que quiser.
disfunção fisiológica, fragilidade, comorbidade. A gente tem um perfil extremamente complexo. Então, ele já entendeu qual é o nosso perfil, já entendeu qual é o nosso perfil em comparação com os grupos de CTIs. Agora, vamos ver o nosso discurso. A internação em 24 horas. Então, isso é importante. Se você deu uma alta que foi mal dada, uma alta, a gente precisou voltar ao CTI menos de 24 horas depois, você piorou pelo nosso paciente, já está bem estabelecido. A gente teve agora, em maio, um caso, foi 0,35% das altas. Esse caso a gente sempre discute em reunião de forma apropriada, porque poderia ser feito diferente, para não mais acontecer. É um índice que a gente sempre quer ter zero, evidentemente nem sempre a gente consegue, mas um índice só. A gente bota também menor do que todos os outros grupos. E aqui, as altas. As altas e duração de internação. Repare que aqui não está padronizado pela gravidade. É só em dado geral, da padronização. A gente deu alta para cerca de 92% dos pacientes, para 93%, mais ou menos igual aos grupos aqui melhores. Um pouquinho mais, mas faltando a gente padronizar ainda pela nossa gravidade. E uma duração também de internação bem compatível, 4,2, 4,6, 4,7, bem compatível, apesar de ter pacientes mais complexos e mais graves. A preocupação com a alocação de recursos de uma forma racional. E aqui é o desfecho mais importante, é a taxa de mortalidade padronizada. Os pacientes que efetivamente conseguiram salvar de ter o pior desfecho possível, que é o óbito. Então, da nossa gravidade média de pacientes, que é no SAP de 53, a mortalidade predita era de 17%. Só que menos que os faleceram. Então, a nossa taxa de mortalidade foi de 0,46. Essa é a nossa taxa, levando em consideração o nosso perfil elevado de gravidade. É uma taxa muito boa. É melhor, inclusive, que todos os outros grupos. A gente se compara, inclusive, os outros 4 performances. Por exemplo, Mário Comunidade, particularmente, é bom para a gente. Mas a gente sempre fica mais ou menos nessa faixa aqui. Então, a gente monitora a complexidade do nosso paciente, a gente sabe qual é o nosso grau, o nosso limite de atuação, e sabe reconhecer o doente complexo, as suas diferentes complexidades, esses tipos diferentes de complexidade. Enfim, e a gente consegue, através de métricas, reconhecer como é que estão os nossos principais desfechos para saber atuar sempre para melhorar. E eu falei de taxa de curso, não manter o paciente internado no CTI de forma mais longa do que se precisa. Ter um consumo razoável de recursos. Isso aqui é nossa taxa, as unidades aqui em azul. Em verde, se você escutar se tem TCI, alguns deles para performance. Você vê que a linha azul aqui, nesse trimestre e nesse aqui, você nem consegue ver a vida, É praticamente a mesma coisa. A gente não tem uma taxa de utilização de recursos elevada. Você tem um bom índice de desfecho clínico sem sobrecarregar esse sistema. Então, qual é a nossa conclusão? O cuidado centrado no paciente. A despeito dos avanços tecnológicos, o paciente e sua família permanecem em foco absoluto do cuidado intensivo, visando um atendimento mais humano e personalizado. Eu falei aqui em 20 minutos, mais ou menos, acredito, sobre paciente de alta complexidade, que me viu falando de novos paramétricos, de respirador processado, isso é que for. Por isso que essa mulher grupo, a gente tem que ter, isso não se discute. Não é isso o diferencial. Nossos resultados bons são baseados nas pessoas, na valorização das pessoas, na cultura. Esse é o cuidado. A adaptação contínua.
Os líderes de programas de terapia intensiva devem continuamente avaliar e modificar os padrões de prática para melhorar a segurança e eficácia eficiente. Não é amarrado em uma prática, eu faço assim, já passa muito tempo, assim é o melhor. Não é isso. Tem que ter uma ordem, tem que ter um sistema, tem que ter uma padronização, tem que ter uns protocolos, mas sempre conversando, sempre querendo melhorar. É bom a constância que sempre alguma coisa tem que ser melhorada. E sempre tem coisa para mexer. Então, o nosso ambiente que você estabelece tem que ser um ambiente no positivo, onde as pessoas se sintam confortáveis a conversar conosco para a gente melhorar todo esse processo. O desenvolvimento e a sustentação de programas de sucesso exigem que os membros da equipe compreendam a dinâmica individual do grupo e trabalhem colaborativamente para garantir o sucesso do sistema. Exatamente isso. Respeitando cada profissional, sabendo que cada pessoa, cada médico do CTI pode e deve contribuir, e muito, mas dentro do pensamento coletivo, melhorando sempre a prática, não do que ele acha melhor, mas do que ele pode fazer para melhorar a prática existencial de todos. Era isso, obrigado. Queria agradecer a excelente apresentação, porque é um tema extremamente importante, essa área de unidade de terapia intensiva, cuidados, é uma coisa que ninguém quer passar, mas a gente sabe que qualquer um de nós, ou mesmo algum familiar, acaba muitas das vezes tendo uma internação, a nossa colega doutora Luiz Valente falou da internação do ouvido, e é uma coisa que precisa ser exatamente o que o doutor Dani colocou. Não é só você ter equipamentos apropriados, tudo, mas o humanismo acima de tudo. O paciente com a família do paciente é fundamental. Então, eu acho que é uma coisa que preocupa todos nós, porque ninguém quer ficar doente. Temos a qualidade no atendimento, mas é muito importante o acolhimento do médico, da equipe multiprofissional, como foi colocada, porque não é só o médico, é o médico, a enfermeira, toda a equipe que vai auxiliar, que vai fazer medicação. E é muito importante essa confiabilidade da família de saber que está sendo acolhida. E do paciente que está percebendo, ou às vezes ele não tem como perceber, mas que a família vai perceber que ele está sendo bem cuidado. Com toda a atenção necessária, a família está sendo acolhida, então isso é fundamental. Teria os comentários do Dr. João Deus e Brito, que infelizmente não pode estar presente, então eu estou fazendo os comentários, né? Nós já fizemos uma discussão inicialmente também sobre o doutor Rodrigo, que colocou essa visão da São José em outros serviços, em outros locais, mostrando todo esse cuidado de atenção na criança, no idoso. Então, isso tudo para nós é muito importante, e a gente sabe que nós, aqui da Academia de Medicina do Rio, a gente sempre faz aquela coordenação das nossas reuniões clínicas, cada um tem 20 minutos para falar, depois tem discussão, a gente abre para perguntas, a gente solicita, né, que cada um fale as perguntas, não sejam muito extensas, porque na maioria das vezes, como médicos, todos saem daqui, já tem que almoçar correndo, às vezes a gente nem tem tempo de almoçar, mas com esse coffee break maravilhoso que está aguardando lá fora, às vezes é isso que vai dar para sair, para chegar de qualquer maneira, para atendimento no consultório, no hospital. Quer fazer algum comentário, todo mundo, que é o nosso diretor científico? Sim, primeiramente, agradecer o acolhimento, né, Academia de Medicina do Rio de Janeiro, dessa instituição, né. Acho que é muito importante a gente desenvolver esse relacionamento aqui com vocês, e vocês estão recebendo a gente. Espero que isso tenha um grande futuro, que a gente possa cada vez mais utilizar para dentro do curso da clínica, do hospital, né. Em relação à complexidade, né, de pacientes de CTI, né, eu tenho uma prática como psiquiatra clínico, né, e atuo, né, em hospital, em CTI, tendo pacientes, principalmente pacientes em delírio, né, são justamente o exemplo que foi dado, tendo muito espaço psiquiatra geriátrica, está tendo muitos pacientes idosos, e trabalho com conjunto com geriatras, né. E eu queria saber um pouquinho mais do suporte em relação à saúde mental, essa parte da questão dos pacientes com sintomas psiquiátricos
ligados à demência ou não, pacientes, sabe, pacientes idosos, né? Uma mera infecção urinária comunitária em casa leva ao estabelecimento de delírio, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais, se for possível, do suporte CTI para essas condições. Claro, para ver, se tem um perfil de pacientes que muitos deles são idosos, então eles estão em risco desse tipo de preocupação, delírio. Então, temos estrutura, em termos tanto de psicologia, psiquiatra, etc. Mas a questão ainda todo paciente, mas para o idoso de forma ainda mais especial, a questão da humanização, né? A presença da família é fundamental. Então, isso talvez tenha sido uma das principais coisas que mudou em terapia intensiva de 10 ou 15 anos para cá. Houve a época que o intensivista é aquele cara que não queria ficar lá com um doente entubado, não é isso, né? Então, à medida que você vai amadurecendo da terapia intensiva, você vê que você deve saber o recurso, você domina o recurso, você só vai exercer aquele recurso quando muito bem indicado, né? A ventilação mecânica não vai não. O sedativo, ele não vai não. Tudo que você faz, toda intervenção que você faz, muitas vezes é mais fácil fazer do ponto de vista do médico, para tranquilizar, vamos dizer assim, o trabalho, ou plantão, mas não para o paciente. Então, sobretudo em paciente idoso, você tem que contextualizar o CTI ao paciente idoso, e não ao contrário, né? Então, vamos ver quais são o horário que fica melhor perante a dinâmica desse paciente, para ele fazer exames de imagem, né, para ele fazer a higiene dele. Você vai ver, é isso. Você tira o paciente do ambiente dele, aí você bota o paciente que já está doente, num ambiente que é difícil você saber onde é dia, onde é noite. Muitas vezes a higiene, o banho vai ser feito às 3 da manhã. Como é que é isso? Né? Você abre o olho dele, ninguém conhecido. É desesperador para qualquer um, ainda mais para o paciente idoso. Por isso, tenta, na medida do possível, né? No máximo, contextualizar o CTI dentro de alguma coisa que aquele paciente já consiga ser mais familiar, né? Pode ser um desenho familiar, pode ser uma presença metade de audição, presença da família de forma diurna, permanente, né? A gente não tira, a gente não afasta o idoso da família, por contrário, a gente estimula que fique. Então, todo o nosso foco é sempre uma estratégia principal é sempre a não farmacológica. A gente puder fazer de forma não farmacológica, a gente distribui isso, nos casos necessários, passa para a parte farmacológica, que a gente chama de contenção química, né? Pode ser via enteral, via parenteral, dependendo do caso, do nível de agitação, das comunidades de conhecimento. Mas, aí, nesses casos, o objetivo é sempre minimizar. Então, contextualizar, traz novos desafios, né? Quando você faz família, da CTI, é ser humano. Então, tem pessoas mais fáceis, tem pessoas mais difíceis, é desafiador, mas faz parte da cultura, tem que fazer parte da cultura. O médico que trabalha no CTI, daí a formação importante, hoje você forma intensivista, já tem que ter no DNA dele, se ele quer criar um destaque, a comunicação. É fundamental. É comunicação, que eu falei aqui. Você tem que se comunicar de forma muito bem, com o doente, com a família do doente, com o médico psicólogo. Você tem que saber mostrar a cidade, né? Então, essa parte, eu vi muito, acho que, da terapia intensiva. Acho que hoje teve até auditor, tem o CT, tem ABCDR, né? Vacinação do banco, agora vai até o F. E o F é a família. Então, a gente vai evoluir para isso. A gente está evoluindo. Então, cada vez mais existem famílias participando efetivamente do cuidado. Eles ficam lá dentro, tem um round multidisciplinar, muitas vezes a pessoa quer participar. Então, você tem que acolher para isso. E tem que ter a sensibilidade de ver qual é a família que quer ter mais
informação, qual que não é bem assim. Eu acho que esse entendimento, essa sensibilidade é um diferencial e e a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, né? Como o Bruno falou, existe esse perfil de paciente sessão a mais, tá? E aqui primeiro um motivo do outro, a gente acredita esse perfil. Então, a gente está aprendendo ainda, mas está lento, está aprendendo com o tempo que ele está fazendo melhor. Tem um desafio, mas o importante é que a curva, né? A gente gosta de curva, né? A curva é uma curva de melhora também nesse aspecto. Né? É um indicador, né? Eu gosto, né? Mas a gente tem que monitorizar o nível de paciente que faz proteção mecânica. Não pode ser alto, né? Não pode ser universal. Os próprios sedativos mais pesados, temas de efeitos colaterais, tem que se minimizar as partes do indicador, tem que ver para sempre ir ajustando conforme necessário. Bom, eu queria, então, agradecer, só falar só mais um detalhe. Lembrar em consideração, que eu vou deixar por volta do que você citou, mas que a gente tem que, agora, tentar ser um pouquinho mais organizado, até porque a gente também tem horário para devolução do teatro, horário para poder liberar as pessoas, que todo mundo depois precisa ter outras atividades, porque a gente começou às 11h30, aí era para terminar meio-dia e meia, a gente já ultrapassou um pouquinho, então, pedir pelo menos, doutora Keila, 1 minuto para cada um, para a gente poder encerrar, e antes disso, fazer a foto aqui, com todos os presentes, para a gente poder colocar no nosso site da Academia de Medicina, essa primeira reunião tão acolhedora, com um tema tão importante, que se a gente for falar em unidade intensiva, e todo o comprometimento das pessoas, todo mundo tem muita coisa para falar, e a gente acaba que não consegue nem liberar nem os palestrantes, né, nosso diretor todo, a gente fica, mas infelizmente a gente tem que condensar o nosso horário. Então, 1 minuto, os 15 minutos que seria de discussão, eu dei uma enxugada para 5. Eu sou de uma época que essa casa de saúde não tinha CTI. Tá? Aquelas fotos que você mostrou ali, eu vi algumas daquelas épocas. Né? Não havia CTI. Tá? Eu sou também de uma época que Guilherme voltava na faculdade, eu vi Guilherme como 7 provas para eu vi, então, as diversas fases desse CTI ser montado, as diversas reuniões. Eu quero dar os parabéns. Eu acho que você deu um toque nessa instituição, o seu toque, e quero me incentivar a continuar fazendo isso. Eu acho que esse realmente é um caminho de melhoramento e de aprimoramento. Tenho 2 perguntas para te fazer, você me responde rapidinho. 2 questões. A questão do paciente em cuidados de fim de vida, como é que vocês lidam com isso, que eu acho super importante. E a questão da morte encefálica, da identificação do manuseio do potencial de órgãos. Como é que vocês lidam com isso mesmo? Rapidinho, não sei se você vai conseguir, mas nós temos que só. Olha só, eu vou passar para a Academia e aí ele responde as 2 perguntas rapidamente, como eu não sei, mas. Além dos parabéns, os 3 que apresentaram de uma forma muito importante para todos nós a questão da evolução do hospital, eu queria saber o seguinte, considerando todo esse aspecto do lado afetivo, humano, se há indicadores para avaliar o grau de satisfação dos pacientes, dos familiares e dos profissionais que estão trabalhando ali, de diferentes tipos. Vamos organizar, né, uma próxima sessão falando sobre o morte encefálico. Isso aí demora muito, mas vamos ver aqui como é que vai conseguir condensar em 2 minutos. É um desafio, né? Então, vamos lá. Em relação primeiro agradecer as palavras muito obrigado, para mim, para todos nós, como aqui no dia a dia, tentando sempre melhorar. Em relação, inicialmente, aos pacientes em cuidados paliativos ou em cuidados proporcionais, né? Porque o cuidado paliativo é muito amplo, né? Tem paciente que está andando na praia e está em algum tipo de tratamento. Né? Para o CTI, o importante são, primeiro, a clareza do
comunicação e os cuidados proporcionais bem estabelecidos. Isso faz parte desde nosso formulário de admissão, que é a pergunta estruturada. O paciente precisa, já é emitido por algum tipo de restrição de cuidado. Isso passa para nosso documento do dia a dia e, mais importante, para o nosso plano terapêutico. Então, isso é elaborado de forma estruturada. A gente tem um médico que é também paliativista, no caso, e 2 rotinas de CTI são paliativistas. Né? Hoje, quando você faz, eu faço parte de banca de terapia intensiva, de prototipo, né? Tem as estações práticas, né? Então, quando eu fiz a prova, não tinha isso. Agora tem. Você tem a parada, a estação que a gente chama da terapia cardíaca, a da via aérea, a da medicina paliativa. Né? Você já está incorporado, você não forma esse disco, não tem predicados de medicina paliativa. E eles tenta estruturar isso de forma muito clara, porque o paciente, a família do paciente não pode ver a medicina, o cuidado de vida que seja, como um declínio de prestação de cuidado. Porque isso não existe. O cuidado é o mesmo para todo mundo. A forma é que a gente contextualiza para aquele paciente. Né? Essa diretrizes, ele tem que ficar no CTI, ou ele pode ocupar. É uma série de perguntas que são alimentadas. Né? Todo mundo gostaria de aparecer em casa comigo. Não é isso? Dependendo. Mas escolhe. Dependendo da patologia, é difícil, vamos dizer, mesmo sintomático, de secreção, de dor e tal, em um ambiente sem um mínimo de estrutura. Não de controlização, mas estrutura humana. Eu falo, estrutura humana é que é mais importante, né? De acolhimento. Então, a gente tenta pegar os pacientes e delimitar de forma muito específica. Não é que o paciente é paliativo, não é paliativo. Qual é o plano para esse paciente? Qual é o plano terapêutico para esse paciente? Ele vai dializar, ele vai dializar, ele vai ser esperado, ele vai ser reanimado, não vai, tem teto de infusão de alimento atrativa. E aí você cresce na humanização. Né? É um CTI humanizado, as famílias podem ficar 24 horas por dia, mas é claro que tem um número determinado. Isso é flexibilizado por esse tipo de paciente, dependendo do momento que ele está. Né? O importante é ele se sentir confortável. E aí, o CTI hoje é um universo que ele acomoda esses pacientes que precisam. Mas os pacientes que precisam de CTI, tudo bem, a gente reabota ele. Se ele precisa, independente se ele está distribuído ou não, se é paliativo ou não, tem que fazer isso da melhor forma, da melhor maneira possível. A gente tem aqui 2 CTIs, por exemplo, tem um CTI mais simples que o CTI mais clínico, a maior parte desse tipo de pacientes que vivem no CTI clínico, e 2 rotinas são paliativos. A minha informação de terapia intensiva. Além do parecer da casa, que é também um especialista em medicina de avaliação. O pediatra responsável pela medicina paliativa e hospital clínico. Essa equipe, médicos para essa só para dar uma complementação, esse tema nosso acadêmico também pediu para falar uma coisinha, vou dar um minuto para ele, e só para poder a gente depois tirar nossa foto aqui, antes da gente encerrar, esse tema que ele falou, né, desse cuidado paliativo, a gente é paciente idoso, até teve um paciente de 101 anos, que também estava extremamente grave, mas melhorou e que ele foi embora, e a gente com aquela dificuldade de repente tirar esse período, às vezes não tem. Então, toda essa preocupação é importante. Eu faço parte da bioética de direito da OAB Barra, além de médico, eu fiz direito, e agora toda essa preocupação a gente também tem discutido
E vamos ter até uma palestra, alguma coisa, a gente pode até fazer alguma coisa, porque isso é muito importante. O que fazer para esses pacientes, o que muitas das vezes a pessoa, né, está com aquele sofrimento da família, e isso acaba sendo, entrando na parte da bioética do direito. Pois é, eu sou lá da OBMAR, então qualquer coisa aí, vamos fazer alguma coisa. E acho que só tem um ponto da pergunta, responder a pergunta. Só para terminar agora, porque se a gente não terminar, as pessoas têm horário, não sei como é que eu tinha te liberado um minuto, eu vou pedir para ele, senão a gente não consegue encerrar, e aí as pessoas todas reclamam, eu vou passar para ele aqui também, porque senão sabe o que acontece? As pessoas depois, na próxima reunião, não voltam. Por quê? Porque elas têm compromisso, elas têm consultório, elas têm aula em outro lugar. Então, o que a gente tem que fazer? É 15 minutos para cada um, 1 minuto de pergunta e a pessoa responde. Só que às vezes a pessoa se estende um pouquinho na pergunta, estende, aí, infelizmente, eu vou passar para ele, vou passar aqui, a gente aí tem que encerrar, tirar foto, senão daqui a pouco vai todo mundo embora, ninguém nem lancha, nem dá 1 minuto, menos de 1 minuto. Olha, já que se mencionou, primeiro parabéns pela apresentação. Já que se mencionou cuidados paliativos, minha pergunta é breve. O CTI ou os CTIs estão preparados para receber e, acima de tudo, para acatar as determinações do testamento vital dos vários pacientes? É uma pergunta extremamente complexa, imagina, né? Aí, como a gente falou, faz parte daqui, são 13 representantes do Comitê de Bioética. Então, o Comitê de Bioética tem esse exemplo que o senhor trouxe, assim como qualquer outro, pode ser discutido até em evidência se for o caso, mas tudo, independente de testamento vital ou não, tudo vai ser respeitado de acordo com o plano terapêutico estabelecido para o paciente, que leva fundamentalmente em consideração a vontade de 3 agentes, não de 3 agentes, do paciente, da família e do médico paciente. Né? Então, se essa for, se estiver em consonância com as normas da ética e de boas práticas médicas, e tiver em consonância com a vontade do paciente, da família e do médico paciente, é isso que a gente está fazendo, para tentar individualizar a medicina no melhor para cada um. Tá? Eu vou só responder, tá, a pergunta da doutora, eu acho importante, breve. Hoje o hospital, ele atua, né, com o acompanhamento do ANPS. Então, a gente consegue acompanhar a satisfação do paciente, dos seus familiares, através dessa metodologia. A gente acompanha em todas as portas de atendimento, então, seja os serviços de pronto atendimento, ambulatório, os exames e a internação, e a gente vai um pouquinho além da metodologia do NPS, que é também, né, ao final de toda a pesquisa, a gente tem, uma orientação e algo que faz parte da rede Santa Catarina, é identificar, né, diante de todas as perguntas, tem uma pergunta no final que ela fala sobre dignidade. Se foi, né, identificado durante o atendimento dela, se ela teve um atendimento digno dentro da instituição. E hoje, esse nosso percentual, ele é acima de 93% de satisfação com essa pergunta. Então, isso, né, tem toda uma equipe que acompanha todos os casos de insatisfação, que eu acho que é importante a gente também acompanhar isso, para que a gente trabalhe nos planos de ações para superar as expectativas dos nossos pacientes. Bom, de uma forma breve, mas nós também temos, em relação a uma pesquisa de clima dentro da instituição, tá? Ela roda 2 vezes por ano, e a gente também tem essa percepção dos nossos colaboradores. E vamos trabalhando também por categoria desses profissionais. Então, também tem uma forma também dos nossos colaboradores serem ouvidos quanto à forma com que eles também são respeitados e também a forma com que eles atuam aqui dentro da instituição. Tá bom? Bom, muito obrigada. Vou convidar agora os palestrantes, todos aqui em cima, e todos os acadêmicos e os convidados para poderem ficar aqui, para a gente poder tirar a nossa foto, por favor.